caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Pro mensageiro passar, pro mensageiro passar. Laroyexu, Laroyexu, Exu, Amojubá. Olá, meu irmão, minha irmã, como é que você está hoje? Quero saudar a sua força. Neste momento, agradecer mais uma oportunidade de entrar aí na sua casa, estar com você, pedindo a proteção sagrada da egrégora da Casa de Fé Triângulo do Amor, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, pedindo amparo e proteção do nosso anjo guardião, pedindo amparo e proteção do Deus Pai Criador, dos divinos pais e mães orixás, para que neste momento você possa ser também conduzido, envolvido por essa energia sagrada que nos rege, que nos conduz, que nos orienta nessa jornada de aprendizado, de autoconhecimento, de transformação pessoal, de transformação espiritual com o auxílio das cartas ciganas. Nesse dia de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, utilizando a energia criadora da carta número 1, a carta do Cavaleiro. E na semana passada nós tivemos a grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a energia da carta 21, que foi a energia da Justiça Divina, a carta da montanha, onde nós refletimos juntos sobre quais são os principais desafios da nossa vida. Qual é aquele grande desafio que tem tirado o seu sono, que tem te tocado dentro da sua alma para que você possa realizar, para que você possa vencer, para que você possa crescer, para que você possa se superar, trazer o poder da superação para a sua vida na energia propulsora de Xangô, na energia positiva, construtiva da carta 21, que é a carta do desafio, a carta da montanha. E aí a gente vai buscar lá, lembrar daquele desafio que a gente refletiu, que a gente entendeu, que a gente precisa encarar, e agora com mais uma oportunidade de pegar esse desafio e de verdade poder torná-lo uma realidade, transformar esse desafio em algo concreto, em algo realizado, em algo conquistado. O que para muitos de nós se configura como a parte mais difícil, que é justamente a gente transformar essa energia propulsora e mostrar para a espiritualidade que realmente somos capazes de sair do lugar. Essa carta, a carta número 1, ela vem trazer uma energia de realização, do poder da ação que nós temos na vida. E não tem como falarmos de poder de realização, poder de ação, sem lembrarmos do nosso grande guardião, Senhor Exu, o Senhor da execução da justiça divina, que traz a força de vontade, que traz o sangue na veia, que traz a energia de vencer os desafios. Exu que traz a energia do movimento, a transformação da energia espiritual na matéria, aquele que é o mais próximo dos humanos, aquele que nos traz a alegria de viver, o poder das conquistas, o poder da criação, da ação realizadora, da manifestação concretizada dos nossos ideais na Terra, da concretização dos nossos objetivos. Exu que é o grande cavaleiro que realiza e que executa as leis do divino na Terra. Aquele que é imparcial, aquele que cumpre o que precisa cumprir, aquele que faz o que precisa ser feito. Exu vem trazer dentro desse arquétipo, dessa carta, a sua grande energia, o seu grande poder de realização, para que nós possamos, inspirados nele, também poder extrair dentro das nossas experiências aquilo que é necessário para que a gente possa também acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos na nossa capacidade, conseguirmos de fato realizar, ter autoconfiança, ter independência, ser pessoas originais, objetivas, confiantes, perseverantes, de fato persistentes e hábeis na conquista dos nossos objetivos. E assim,
Deus disse: querido filho, a ti darei o número 1. Serás sempre batalhador, lutarás muito e todas as portas se abrirão para ti. Terás sucesso no que quiseres fazer, pois em ti está a semente do começar. Serás famoso e terás muitas conquistas, brilharás tanto que poderás ter de lutar contra a inveja e o despeito de outros filhos. O teu brilho será tão intenso que a ti mesmo parecerá grandioso. No entanto, te darei tanto brilho para que com ele possas iluminar a vida de meus outros filhos. Será esta a tua missão: clarear os caminhos dos teus irmãos com o teu próprio brilho. Se voltares aqui, tendo acumulado o brilho apenas para ti, te direi então que perderes tempo. Tirarei o teu brilho para que possas entender a escuridão. E assim, eis que o grande cavaleiro seguiu a sua jornada. Levou apenas aquilo que era necessário, aquilo que era o suficiente para que ele pudesse dar os primeiros passos e conduzir os seus planos para sedimentar uma vida sólida, para que ele pudesse construir tudo aquilo que fosse necessário para a sua própria dignidade. Ele não tinha muito o que escolher. A determinação foi dada e ele precisava fazer o que precisava ser feito. Muitas vezes, viu-se diante de um desafio extremo, onde foi testada a sua fé, a sua autoconfiança, a sua determinação, a sua coragem, a sua independência. Ele precisou recuperar a sua fé em si. Precisou perceber que a grande vitória da sua vida não estava na mão dos outros, não estava na mão dos seus companheiros, mas sim diante das suas próprias mãos. Ele buscou dentro de si a sua crença naquilo que era capaz, na sua capacidade interior de realizar. Ele precisou redescobrir a sua responsabilidade de assumir o desafio que estava à sua frente. Ele precisava avançar, ele precisava assumir o compromisso, assumir o controle, avançar, de fato, mostrar a sua visão sobre as coisas, não deixar que as grandes ilusões da vida ou as distrações do caminho viessem a fazer com que ele não atingisse seu determinado objetivo. Ele precisou enxergar dentro de si todas as competências que ele precisava para vencer e para ser vitorioso. Muitas vezes se sentiu cansado, muitas vezes precisou mudar os planos no meio do caminho, muitas vezes precisou planejar, precisou rever os caminhos que de fato lhe levariam àquela conquista. Ele precisou contar com a ajuda de algumas pessoas, mas sempre sabendo que a grande responsabilidade era sua. Ele precisava assumir o controle da sua vida e assumir as rédeas daquela situação. Ele precisava entender que o objetivo precisava ser alcançado. Ele precisava mudar o que precisava ser mudado dentro de si que o impedia de realizar essa conquista. E ele parou muitas vezes, hesitou muitas vezes, precisou descansar muitas vezes, mas sempre olhando dentro de si e encontrando em si a força de realização que precisava. E ele dizia para si mesmo: não tenha medo de dar o próximo passo, pois ele sabia dentro de si que quando se caminha, o caminho se abre, que quando se dá o primeiro passo, a vida mostra como ele deve dar o segundo passo. Deus dá as ferramentas certas para que ele pudesse vencer aqueles desafios. Ele precisou se livrar das opiniões das pessoas, ele precisou se livrar da necessidade da aprovação das pessoas. Ele precisava acreditar nele mesmo, ele precisava acreditar que ele era capaz. E assim, dia após dia, jornada após jornada, noite após noite, ele foi superando a si mesmo, superando os seus medos diante da escuridão da própria alma, superando os desafios que o caminho lhe trazia e os grandes testes para testar a sua conduta e a sua moral. Os testes para testar se de fato aquilo que ele disse que iria fazer, ele realmente faria.
Mas ele não desistiu, porque ele sabia que ele precisava fazer o que precisava ser feito. E ele sabia que a recompensa que ele ia receber daquele que havia lhe dado a determinação seria o grande prêmio de satisfação para que ele pudesse voltar com aquela sensação de dever cumprido. Pois aos grandes cavaleiros são dadas as grandes missões na vida. E é assim, meu irmão e minha irmã, com essa história que eu quero lhe dizer que, independente do seu desafio hoje, você é o cavaleiro capacitado para vencê-lo. E agora eu lhe pergunto, como está a sua crença em si? Será que você tem assumido as rédeas da sua vida? Será que você tem desenvolvido as habilidades que você precisa desenvolver para conquistar e se sentir apto a, de fato, ter esse merecimento? Ou será que você fica acreditando que ao colocar apenas os seus planos nas mãos de Deus e não se mover de forma alguma em direção a eles é o suficiente? Qual o mérito você terá em tudo isso se tudo que você faz depende sempre do outro? Como que de fato você irá testar suas próprias capacidades? Como que de fato você vai desenvolver a confiança e a crença em si? Quais são as desculpas que hoje você dá a si mesmo para acreditar que você não é capaz de conseguir? Pois quando temos fé, os obstáculos, eles se tornam transponíveis. Quando a gente sabe que a gente tem proteção, a gente vai em busca do nosso êxito. A gente precisa acreditar em nós mesmos, sabendo que os obstáculos serão vencidos, porque nós temos coragem, porque nós temos o discernimento e a razão para planejar, para pensar a melhor forma de realizar. Com equilíbrio, com bastante fé, com bastante amor, sonhando alto, mas com os pés no chão, com a conduta reta, a gente sabe que por mais que demore, a gente vai conseguir. Porque o que depender de nós e da justiça divina, nós teremos o êxito nesse grande desafio. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a de fato olhar para si e refletir, dizendo para si mesmo: eu sou capaz, eu faço, eu realizo, eu confio em mim e eu sei que eu vou conseguir. Pois é, minha gente, hoje nossa reflexão ela está sendo muito interessante para que a gente possa perceber que muitas vezes na vida a gente se acha muito pequeno diante das coisas, né? A gente fica se sentindo muito incapaz de realizar. A gente olha para a gente e o tempo todo a gente se sente como se não fosse realmente conseguir aquilo, como se aquilo fosse impossível. Nós sentimos aquela dificuldade em dar o primeiro passo, encontramos às vezes tantos obstáculos internos dentro de nós que nos impede de alcançar aquele objetivo e que nos paralisa. A gente quer, a gente sonha, mas a gente não tem a capacidade de ir lá e dar o primeiro passo. E muitas vezes, quando a gente dá o primeiro passo, vem as distrações no caminho e a gente para. A gente não persevera, a gente não continua, a gente não persiste. A gente desiste muito fácil daquilo que devemos persistir e muitas vezes teimamos demais naquilo que nós deveríamos desistir. Nós precisamos ter a consciência e o discernimento para que a gente não venha a procrastinar os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos grandes objetivos na vida. Muitas vezes a gente está querendo alcançar algo muito grandioso, mas não queremos fazer o necessário, o pequenininho, aquele que precisa ser feito hoje, amanhã e todos os dias. Muitas vezes a gente quer correr e ainda nem aprendeu a andar. Então, quando a gente vai subir a montanha, primeiro a gente precisa perceber que não dá para levar todos os pesos. Existem mágoas que precisam ficar lá atrás, existem medos que a gente precisa deixar atrás, existem grandes
bloqueios que precisamos romper. Nós precisamos dar de cara com aquilo que somos. Nós precisamos fazer morrer aquilo que precisa ser morto e precisamos dar vida àquilo que precisa nascer dentro de nós. E o cavaleiro vem te fazer esse convite de assumir a sua liderança na vida, de assumir a tomada de iniciativa em subir essa montanha. Não ficar mais esperando, deixar para amanhã, esperar as coisas serem perfeitas para começar. Não, gente, a vida ela é perfeita na sua própria imperfeição. A gente precisa entender que quando a gente faz algo dentro das nossas limitações e lá na frente a gente consegue melhorar continuamente aquele algo que na primeira vista não foi tão perfeito como a gente gostaria, é aí que está a magia da coisa, porque nem tudo, para começar, ele vai ser perfeito. Às vezes a gente tem que começar mesmo na imperfeição. Então que você possa ter essa coragem, né? E a carta do cavaleiro, ela vem falar que você precisa fazer isso rápido, fazer isso para ontem. Não se acomodar nesse sonho que você quer e simplesmente deixar ele para lá, para quando der, para quando puder, para quando tiver tudo perfeito, para quando as condições forem as melhores. Fica sempre com medo das portas que um dia foram fechadas para você e aí você fica achando que tudo vai ser como era antes. Você precisa arriscar. A carta do cavaleiro diz que você precisa arriscar, obviamente tendo a consciência do máximo possível daquilo que você pode ter controle, e o resto você precisa confiar. Você precisa confiar em si, confiar em Deus, confiar na vida, tá? O cavaleiro, ele também pode vir a indicar que quando ele sai na jogada, ele pode dizer para você que algo está a caminho, algo vem rápido para ser materializado, né? Então, pode indicar, por exemplo, que algo que você deseja está a caminho, né? Como o cavaleiro, ele tem essa energia de movimento, de determinação, de ação, ele traz muito essa conotação. Então, a carta do cavaleiro, além desse convite maravilhoso que vem fazer para você hoje, ela traz um conselho para que você tenha coragem, né? Para que você tome as rédeas da sua vida e vá em busca dos seus objetivos, vá em frente, porque você vai ter sucesso. Tudo depende de você. Os grandes desafios das nossas vidas, os grandes problemas das nossas vidas, somos nós mesmos quem criamos, tanto aquilo de bom quanto aquilo de ruim. E a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, mesmo que seja em uma situação em que envolva terceiros, a forma como a gente vai lidar com as coisas é que determina, na verdade, a forma como a gente se sente, a forma como a gente vai sair desse desafio e a forma como a gente vai ter sucesso na vida. Então, essa energia do princípio de tudo que a carta do cavaleiro traz como a energia do número 1, essa energia de vitalidade, de iniciativa, de unidade, do princípio da realização e da ação, vem pedir para você, trazendo aí essas conotações, esses objetivos, né, esses significados de pedir para que você seja prático, de pedir para que você seja persistente, para que você dê o primeiro passo, para que você seja um cavaleiro habilidoso, para que você creia num ideal elevado, num objetivo a ser conquistado, que você de fato conduza as rédeas da sua vida, que você não coloque as decisões, as rédeas da sua vida na mão das outras pessoas. Que de fato você tenha autoconfiança, que você se dedique para isso. Porque muitas vezes a falta da capacidade que nós sentimos em nós é a falta de dedicação para que a gente se torne melhor. E às vezes não. Às vezes a gente já é capaz, num pouco, e a gente fica exigindo de nós uma perfeição que a gente nunca vai alcançar. E por isso paralisa o nosso crescimento. Então o cavaleiro vem trazer aqui a mensagem de que você tem a capacidade de mudar o rumo das coisas. Se é isso que você quer, isso você precisa buscar, tá? Então que você se prepare, que você leve os pesos certos para essa caminhada, para essa jornada, e que você não adie mais a subida dessa montanha, tá? É essa mensagem que a carta do cavaleiro vem trazer,
quando nas jogadas ela aparece, né, rodeadas, por exemplo, de muitas cartas negativas, ela pode trazer para você, nesse caminho, a quantidade de obstáculos que você pode vir a enfrentar, né, e os tipos de obstáculos que você pode enfrentar nesse caminho, para que você tenha o cuidado de evitá-los ou de contorná-los e saber como que você vai contornar, né? E dizer também que tem algo a caminho, então ter cuidado quando a carta do cavaleiro aparece com cartas negativas, porque pode ser sim um presságio de que algo difícil pode vir a acontecer, né? Mas que você precisa estar atento para que você possa superar essa dificuldade, para que você possa contorná-la, né, de forma positiva. Mas na maioria das vezes essa carta ela é uma carta muito positiva, é uma carta muito promissora, uma carta que tem uma energia maravilhosa e que eu desejo que essa grande energia do cavaleiro, essa grande energia do nosso Pai Exu possa trazer para a sua vida o movimento necessário para que você possa realizar e concretizar os seus objetivos de vida, os seus sonhos e as suas grandes realizações, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Eu peço muito a Deus a proteção, o amparo, a força de vontade, a força de realização na sua vida, na sua família, em todos aqueles que de ti se aproximarem durante os próximos dias. Uma boa semana e que Deus te abençoe.